Se você está fazendo reparo em CPU e tem muita dúvida referente a consumos e alguns testes, vem comigo nesse vídeo que eu vou lhe contar. Fala galera, beleza? Aqui é o Cristiano da InfoCell JK e venho com uma explicação top para você que está tentando fazer o seu primeiro reparo em CPU ou já faz e não entende alguns comportamentos. E lembrando que eu sempre coloco conteúdo para você que é iniciante, você que já trabalha, você que é robista, você que está aqui de paraquedas, eu coloco conteúdo, então se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like, se você ainda não deu esse like aí, deixa um comentário aí para fortalecer o canal. Então vamos lá pessoal, eu estou com um aparelho aqui na bancada, é um pouco X3, eita, até caiu aqui a memória RAM, coitado, se estava boa já ficou ruim, né? Estava colado aqui no aparelho. Eu já coloquei a CPU, esse aparelho ele veio com falha de CPU. Assim o técnico me falou. E pelos consumos parecia sim ser CPU, tá? Pelo consumo parece ser CPU. Mas também parece ser memória. Agora vamos lá. É CPU ou é memória? Então vamos fazer primeiro um teste para vocês entenderem. Esse aparelho ele está sem memória. Deixa eu tirar aqui para mostrar desde o zero. Olha, ele já está sem memória. Está sem memória. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu tirei a memória dele, tá? Tá sem a memória, tá aqui para fazer. Eu também já fiz a CPU. Fiz a CPU, ó, tá lá soldadinha. Tá aí tudo bonitinho, tá? Já fiz a CPU e fiz a RAM. Tá aí, ó. E tirei esse codec porque ele entra em curto, tá? Se você pegar aparelhos com esse capacitor aqui e esse aqui bipano, é porque na hora de fazer a remoção dilatou a solda aqui debaixo do codec e entrou em curto. É comum chegar com esse comportamento. Então o que eu quero falar para vocês, tá? Vamos lá. Qual seria o sintoma? Esse aparelho chegou com consumo de até dos 180 e zerando, mas ele não estava reconhecendo no PC. Como seria reconhecer no PC? Vou explicar para vocês. O aparelho ele vai estar com a falha de memória. Se ele está com falha na memória, por falta de comunicação ou perda de bootloader, a maioria dos aparelhos, você conectando no USB, ele mesmo morto, ele vai reconhecer um drive. Calco 908, Exynos, MTK, vai aparecer o drivezinho. Isso indica que a CPU está trabalhando, ela está se comunicando com o computador, só que ela não tem um sistema operacional que seria o que está armazenado na memória flash, né? Na memória flash. E vai ter aparelhos que você vai conectar e não vai reconhecer. Você vai ter que fazer um aterramento da malha CLK, que vai do processador para a memória, com o terra. Vai aterrar e conectar o cabo, aí reconhece. Aí você sabe se o processador está funcionando ou não. Nesse caso aqui, não reconhecia o processador. Aí o que nós fizemos? É CPU. Fizemos a CPU. E a CPU, sendo feita, já voltou a reconhecer no computador, porém não ligou ainda. Qual seria agora o próximo passo? Foi o que eu fiz, tirei a memória, que pode ser uma dilatação da memória, porque como é um aquecido lá da CPU, pode ter afetado a memória e dilatado o saldo e perdido comunicação. Nesse caso, como tem processador, memória RAM em cima do processador e memória flash, qual seria o teste? Igual eu estou fazendo agora, tá? Caso você tire tudo, você tire memória, processador e memória RAM. Se você tirar tudo, você vai colocar o aparelho da fonte e vai apertar o power. O consumo vai ser entre 5 a 20 mAh e vai zerar, porque não vai ter a CPU para poder liberar o funcionamento do PMIC e ter um consumo maior. E não vai ter a CPU para consumir. Se você fez a limpeza de memória, CPU, RAM, tirou tudo, deixou sua placa sem esses componentes e apertou o power, vai dar um consumo baixinho. Aí a placa, ó, tá ok. Se você for colocar os chips, primeiro você coloca a CPU. Colocando a CPU, pressiona o power. O consumo tem que ser até 90 e zerar ou até 90 e travar. Tá? 90, 100, 110, vai e zera. Por que não vai passar disso? Porque não tem a RAM para se comunicar com a NAND, nem tem a NAND para poder despertar o software, para acordar o software. Depois que você fizer esse processo com a CPU, o que você pode fazer? Conectar o cabo USB, porque vai
tem que ser reconhecido pelo computador. E como seria esse teste? Aqui nesse caso eu já coloquei CPU e coloquei a RAM. E como seria esse teste? Vai conectar o aparelho na carcaça com os flex, bateria. Você vai abrir lá o seu gerenciador de dispositivo, vai abrir isso aqui, ó, gerenciador, e vai conectar o cabo. E ele vai ter que reconhecer um driver. O driver vai ser o drive da CPU. Qual seria esse driver? Tem que estar com bateria, tá, pessoal? Alguns reconhecem sem bateria, mas tem que estar com bateria para reconhecer legal. Ó, reconheceu aqui, ó. Nas portas com, olha aqui, ó, cálculo 908. Isso aqui é um cálculo, esse processador, cálculo 908. 9008, perdão. Cálculo 9008, Scaload, tá? Apareceu aqui. Então já sei aqui que a CPU tá trabalhando, tá? Eu vou tirar aqui o cabo, ele vai desconectar, tá ok? Então isso já me indica que ele tá trabalhando, o processador está trabalhando. Agora, se eu colocar a memória e continuar com essa mensagem, pode ser que a memória deu problema nela, tá? Ou ela perdeu o bootload. Aí já não tem o que fazer na parte referente à microsoldagem. A microsoldagem é só para tirar e colocar. Agora envolvendo outros conceitos. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer em uma CPU? CPU você não pode trocar. Ponto final, não troca. Estragou, é lixo. Joga fora o aparelho. Acabou. Tira a peça. Joga fora, não, tira a peça. Joga fora no meu lixo aqui. Outra coisa, memória flash, tá? A memória que armazena o software. Essa você pode trocar, desde que você saiba fazer a cópia das informações dessa memória referente à radiofrequência para transferir para uma outra memória via box. Então, se não tem box, também não tem o que fazer. Se ela estragar, se não tem box, não tem o que fazer. Se não souber de software, souber disso, como a esposa falou ali, não adianta. Tem muita coisa que a gente sabe o que tem que fazer, mas se não sabe fazer, saber o que tem que fazer e saber fazer são duas coisas diferentes, né? Saber como ficar rico e ficar rico são coisas diferentes. Então, vamos lá. A memória dá para você trocar desde que você entenda de programação ou conheça alguém que entenda, tá? Que você leve lá e peça para ele passar os dados. O processo de JTAG. Agora tem as sockets, né, que você coloca a memória dentro para poder reconhecer. Agora, memória RAM pode estar ruim também. Quando a memória RAM é externa, igual essa aqui é em cima, essa aqui, ó, que é em cima do processador, essa aqui, ó, que é em cima, essa você pode trocar sem problema nenhum. Essa dá para trocar. Essa aqui, ó, tu troca de boa, tá? Essa não tem problema. Essa é só uma memória de comunicação entre o processador e a memória flash. Essa você pode trocar de boa, tá? Agora, quais são as falhas mais comuns em CPU? Levou a queda, perdeu comunicação. Pode dar solda fria na CPU e na memória. Por exemplo, está funcionando o aparelho por completo, mas falha touch ou falha imagem ou falha Wi-Fi, são malhas de dados que saem debaixo da CPU. Aí tem que refazer a CPU, tirar, fazer o processo lá de microsoldagem e colocar novamente. Isso é falha de CPU também. Outra falha, o cara foi soldar um conector FPC de um lado, estourou do outro. Arrebentou a CPU, matou a CPU, saiu bolinha em volta, estufou. Aí sim, esse processo de microsoldagem corrige falhas de CPU. Isso também serve para memória, tá? É onde dá para consertar o aparelho. Por solda fria, o aparelho apagado, mas por solda fria, consumo baixinho, vai até 20 zera, vai até 5 zera. Pode ser PMIC ou pode ser CPU. Tá? Esses dois componentes dão esse tipo de comportamento. Agora, o aparelho perdeu o bootload, não adianta fazer CPU. Se perdeu o bootload, já era. É caixão em vela preta, já era. Acabou, morreu. Tá? Que às vezes o cara fica, tá o consumo travando. Se for perda de bootload, não adianta fazer CPU. Só se você souber que é falha de CPU. Falha de CPU, o consumo é baixo. Nesse caso aqui, você vai me perguntar, pô, mas você falou que tinha um consumo mais alto. Mas por que eu fui para a CPU? Porque não detectava no computador. Não detectava. E eu estava achando também que era memória RAM. Tá? A memória RAM também dá um consumo de 100 e pouco e zero. Também estava achando que era memória RAM. Por isso que eu tenho essa memória RAM solta. Porque eu também troquei ela. Eu troquei essa RAM. Só que para tirar ela eu tive que fazer a CPU, né? Porque tem que esquentar, tive que fazer a CPU para poder fazer os dois chips, para não estragar o de baixo. Então,
a memória RAM também dá problema, desse consumo de 180 e 0, 180 e trava, tá? Agora, outra recomendação para finalizar, vai ter aparelhos que só vai ter 2 chips, uma CPU sozinha e uma memória sozinha. E cadê o raio da RAM? A memória RAM está dentro da memória flash. Então, se tiver falha de memória RAM, não adianta procurar ela, que se ela tiver na memória flash, acabou também. Não tem como arrancar ela de dentro. Acabou. Morreu lá dentro da flash, já era. Então vai ter alguns problemas que não vai dar para resolver. Valeu, pessoal, muito obrigado. Ficou um vídeo bem explicativo. E para você que está começando no reparo de CPU, entender algumas coisas que eu passo aqui na bancada, tá? Para não ficar insistindo. E faz esses testes aí, que você vai conseguir fazer um entendimento legal. Se for com dúvida, volta o vídeo, vai vendo aí de novo. Ah, frustração, meu filho. Se estiver frustrado, não consegue viver em nada nessa vida, porque não dá pra gente fazer tudo na vida, né? Se a pessoa ficar frustrada porque não consegue ficar rico, ficar frustrado porque não consegue uma Ferrari, que não consegue, de repente, famílias que não conseguem ter filhos, às vezes não consegue, uns que não conseguem andar, que tem deficiente. Então, assim, dificuldade vai ter na vida referente a tudo. Então, se não conseguir, é bola pra frente, cabeça erguida e vida que segue, ganhar dinheiro com outra coisa. Enquanto tem pessoas que andam aí na cama à toa, com preguiça, tem pessoas sem perna, com bicicleta aí, andando na rua, correndo, se exercitando, às vezes com metade da cabeça lá faltando, e estudando, dando palestra. Desculpa para uns é o fracasso, para outros o fracasso motiva ele fazer outras coisas que ele tem capacidade. Fracassou de um lado, vai para o outro lado, ou vai tentando, e assim vai. Não é que você fracassou na primeira, que não vai conseguir na segunda ou na terceira. Tá? Então assim... Às vezes o que falta é um pouco de insistência e um pouco também de mente forte, tá? Se tiver, fragilidade na tua mente referente a qualquer serviço que não dá certo, o cara não consegue trabalhar, o cara desiste. Então, assim, a nossa vida é essa luta diária aí, conserta, não conserta, e assim a gente vai indo. Valeu, pessoal, um abraço aí, tchau, tchau. Ah, teve um que falou assim, e a menina lá atrás, tá só de H? H, para quem não sabe, é um termo que muitos usam para quem está enganando, né? Não, ela fica consertando. Ela fica ali me ajudando aqui do diagnóstico, ali no reparo, troca de tela, troca de conector, vê os consumos, me ajuda aqui na bancada também. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Fumos, que são 2 agora, né? Então, fumos fomos. Valeu, tchau, tchau, fui.